Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao sétimo episódio do Inversão de Jogo. Depois de aí 2 semaninhas que eu precisei ficar um pouco parado, a vida tá bem corrida por aqui, mas agora eu voltei com foco total para continuar trazendo para vocês conteúdo de qualidade e aprofundado sobre gestão esportiva, principalmente com foco no Brasil. Essa é a tendência de ser o grande foco desse canal aqui, ser um pouco além da mídia tradicional, trazer um pouco além da notícia e realmente conseguir trazer para vocês análises um pouco mais aprofundadas sobre o que tem acontecido no futebol brasileiro, principalmente sobre esse olhar de gestão esportiva. Hoje eu vou falar, por acaso no episódio 7, eu vou falar do clube com uma das camisas 7 mais famosas do futebol brasileiro, que é o Botafogo. Mais especificamente, eu vou falar sobre a transformação do Botafogo em SAF e a venda do Botafogo para o John Textor. Então eu vou passar um pouquinho sobre quem que é o John Textor, que é uma figura bem peculiar, grande empresário aí do mundo de tecnologia, internet, mídia, mas também tem vários clubes ao redor do mundo, é um cara bem interessante. Depois eu vou falar sobre como foi a negociação do Botafogo, que eu já posso falar que foi bem mais simples do que, por exemplo, a do Cruzeiro. E aí eu vou passar também meus pontos positivos e negativos e o que o Botafogo poderia ter explorado a mais nessa negociação aí com o John Textor. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Meneguesso, eu sou economista, trabalho com fusões e aquisições e tenho vários cursos aí de gestão esportiva, o que me coloca aí para falar no meio desses dois mundos que eu gosto tanto. Eu acho que eu consigo trazer uma visão bem interessante, especificamente quando a gente fala de SAF, eu estou bem no meu mundo aqui, eu estou bem na minha zona de conforto para trazer um pouquinho para vocês sobre a minha opinião dessas negociações que têm acontecido e que tem mudado aí bastante o futebol brasileiro. Se é um assunto que te interessa e você quer saber como foi a mudança do Botafogo para a SAF, fica ligado aí no vídeo que eu vou contar tudo para vocês. Bom, mas quem é o John Textor, né? Quem é o comprador da SAF Botafogo e que agora está à frente? Que é um comprador que tem um fundo por trás, né? Ele próprio tem um fundo que gere todos os investimentos que ele faz, mas muito do dinheiro vem mesmo dele. Ele é empresário já, ele é ex-atleta, é ex-skatista, não sei se todos sabem disso, mas ele é ex-skatista e ele é empresário de diversas áreas, mas muitas delas ligadas à tecnologia. Eu fiz até uma colinha aqui para trazer um pouquinho sobre quais são todos os empreendimentos que o John Textor tem nas diferentes áreas, porque realmente são coisas bem diversificadas, vocês vão ver. Então, negócios relacionados à internet, ele tem a Art Technology, que é uma das primeiras empresas de personalização da internet, então fazia artes, essas coisas para a internet. Ele tem também o Virtual Bank, ou seja, uma fintech mais ou menos, é realmente um banco virtual. Ele foi fundador da Gesture Digital, que é o que hoje estão chamando de metaverso. Ele foi um dos primeiros a realmente começar a entrar nesse mundo e criar coisas relacionadas. E ele tem também a Baby Universe, que é uma varejista de coisas para bebês. Então, assim, vocês podem ver que já dentro desse mundo da internet, ele tem muitos empreendimentos em várias áreas diferentes. Se a gente entrar na parte de mídia, de comunicação, de relacionamento, ele tem a Digital Domain Group, que é uma empresa de efeitos visuais, então é uma empresa bem antiga que fez os efeitos visuais, por exemplo, do Titanic, não sei se todos sabiam disso, mas ele adquiriu essa empresa ao longo dos anos, né, ele foi adquirindo aos poucos, mas ele adquiriu essa empresa. E ele tem também a Fubo TV, que é uma empresa de streaming esportivo, principalmente voltados a esportes americanos, tem até uma outra coisa de futebol, mas são uma das primeiras empresas de streaming, né, online esportivo que já existiram. O John Textor também tem vários investimentos no meio do esporte, e é por isso que as pessoas estão procurando mais as informações sobre ele, né? Obviamente, todas as outras que eu passei aqui são interessantes, mas por ele ter comprado o Botafogo, o pessoal vai olhar sobre o que ele já fez relacionado a esporte diretamente. O primeiro investimento dele foi no FC Flórida, um clube formador nos Estados Unidos, ou seja, não tem a categoria profissional de futebol, mas tem um foco muito grande nas categorias de base. Ele tem também boa parte das ações do Crystal Palace na Inglaterra, mas o que pouca gente sabe é que ele não é o majoritário, né? Ou seja, ele tem 40% só das ações do clube, ele não é dono, que nem ele é dono, por exemplo, do Botafogo, que ele tem 90%. Lá ele tem só 40% das ações, e ele fez essa compra em agosto de 2021. Ou seja, a gente ainda tem só um curto período de tempo para realmente entender como o Textor avalia futebol, como que ele monta um planejamento de longo prazo. Isso é uma coisa que a gente ainda vai precisar esperar um pouco mais ao longo do tempo para ver realmente como que ele entende de gestão de futebol e como que ele lida com os clubes ao longo do tempo. Só aí quase um ano
ainda é muito difícil para a gente dar um veredito ou ter uma ideia melhor de como que ele vai lidar com os clubes ao longo do tempo. Além disso, ele tem alguns clubes menores, né? Então ele tem também o RWD Molenbeek, que é da segunda divisão belga. Eu tive que dar uma colada aqui no nome porque realmente é complicado. E agora, super recentemente, ele anunciou a compra do Lyon, 66,5% mais ou menos por cento das ações do Lyon agora são do John Textor. Então ele realmente está comprando vários clubes ao redor do mundo, imagino fazendo um grupo realmente entre esses clubes, podendo emprestar jogadores de um clube para o outro. Ele já trouxe alguns jogadores, por exemplo, que atuam na Premier League pro Botafogo, então ele consegue fazer essa rede de conexões e eu acho que isso vai ser super importante. Além dessa parte de conexões, obviamente, entre os clubes e capital injetado no Botafogo, eu estou muito curioso para ver como que o John Textor vai trazer essa questão da tecnologia para o futebol brasileiro. Isso é uma coisa que é super interessante. Outros esportes, principalmente os esportes americanos, têm muita análise de dados, tem muita parte estatística, tem muita tecnologia envolvida. E o futebol como um todo, tá? Não só aqui no Brasil, ainda está alguns passinhos atrás. Então eu tenho muito interesse para ver como que o John Textor vai conseguir trazer essa parte tecnológica que ele tem tão forte em outros empreendimentos deles para o futebol brasileiro, para o Botafogo. Mas eu acho que é uma parte bem interessante que a gente pode ficar de olho, porque pode trazer algumas vantagens em relação a outros clubes aqui no Brasil, além do dinheiro, além do futebol. Essa parte tecnológica gera sim diferenciais importantes. E a venda do Botafogo para o John Textor, né? Como ela foi feita, como que vai ser o pagamento, quanto que ele vai pagar. A negociação foi realmente simples, tá? Parece que ela foi muito preto no branco. Por que parece? Eu vou dar o mesmo disclaimer que eu dei quando eu fiz o vídeo da negociação do Cruzeiro com o Ronaldo. Eu não tive acesso ao contrato, né? Obviamente esse é um contrato super extenso, que tem várias cláusulas, tem vários ICs no meio, claramente teve uma discussão muito grande de advogados de ida e volta, mas eu não tive acesso a esse contrato. O que eu fiz? Eu peguei as principais notícias, principalmente no Globo Esporte e na ESPN, que são dois meios de comunicação super credibilizados aqui no Brasil, então que dá para acreditar bastante nas informações que eles colocam. Eu peguei todas as informações que eles colocaram, compilei e trouxe aqui para vocês. O principal ponto é realmente pagamento. Como que ele foi feito? Então foram vendidos 90% das ações do Botafogo por 400 milhões de reais. 50 milhões desse bolo foram, na verdade, em forma de um empréstimo feito ao Botafogo, onde 10% das ações do Botafogo estavam como garantia nesse empréstimo. Os outros 350 milhões estavam na venda dos 80% restantes da SAF Botafogo. Né? Lembrando que o clube tem que sempre ficar com 10% ali da SAF que não pode vender. Depois disso, então, 50 milhões foi dado para o Botafogo em forma de empréstimo. Outros 50 milhões na execução da venda, então realmente na assinatura do contrato, o John Textor pagou mais 50 milhões. E os outros 300 milhões vão ser divididos em três parcelas iguais ao longo dos próximos 3 anos. Então, depois de 12 meses, 100 milhões, mais 12 meses, outros 100 milhões, e mais 12 meses, os outros 100 milhões, totalizando os 300 milhões que faltam. Esse é um modelo super claro, né? É um parcelamento aí, é como a gente parcela as coisas no cartão, o John Textor está parcelando o Botafogo, e ele tem prometido que pelo menos 50% de todo esse bolo vai diretamente para o futebol, ou seja, não vai para reestruturação de dívida, não vai para reestruturação do clube, não vai para centro de treinamento diretamente, mas vai para a contratação, vai diretamente para o futebol. Então aí a gente já vê também um pouco de como o John Textor pretende lidar com o clube. Mas em comparação a, por exemplo, o meu vídeo passado, que vocês devem ter visto do Cruzeiro, foi uma negociação muito mais simples, com muito menos métricas, com muito menos problemas e muito menos coisas escondidas, vamos colocar assim, nas entrelinhas. Me pareceu, por tudo que eu li, uma negociação muito mais clara e muito mais simples do que a dos outros clubes brasileiros. Uma negociação tão simples como foi essa do Botafogo, e aí pessoal, eu estou colocando simples assim, entre muitas aspas, mas uma negociação um pouco mais simplificada do que como foram outras negociações do futebol brasileiro, trazem vantagens e desvantagens para o clube, né? Então os principais pontos positivos são, como fica muito mais claro a negociação, fica muito mais claro para o torcedor, fica muito mais transparente para alguém que vai potencialmente emprestar dinheiro ou para algum patrocinador do clube ou para algum jogador que vai comprar o projeto, algum gestor que vai realmente entrar ali no barco e remar junto com o John Textor para esse projeto de longo prazo do Botafogo. Tudo isso fica muito mais preto no branco, tudo fica mais fácil de ser explicado e, obviamente, isso gera alguns benefícios. Quais são os pontos negativos?
É bom você complicar um pouco a negociação se você for colocar métricas que façam sentido para as duas partes. Então, falando no mundo de M&A, que é o meu mundo, né, a gente fala bastante do earnout. O earnout nada mais é do que um pagamento que vai sendo destravado pelo vendedor com base em certas métricas a serem atingidas. Então, por exemplo, se o Botafogo classificar para a Libertadores dentro dos próximos 2 anos, o clube vai receber mais 100 milhões de aporte do John Textor. Ou se o clube conquistar um título em âmbito nacional nos próximos 3 anos, o clube vai receber mais 200 milhões do John Textor. Esse tipo de coisa poderia fazer muito sentido para os dois lados. O principal interessado no Botafogo ganhar títulos é o dono do clube agora, né? O próprio John Textor. E para o Botafogo conseguir uma injeção de dinheiro maior também é super interessante. Eu ainda não vi esse tipo de métrica, esse tipo de ferramenta no contrato em nenhum clube até agora, em nenhuma negociação. Mas eu acho que a gente vai ver logo. Eu vou gostar, obviamente, de falar bastante aqui, eu vou destrinchar para vocês. Mas eu acho que seria bem interessante. E o Botafogo, como já era um clube de Série A e talvez foi o clube que negociou em situação mais favorável com o seu comprador, poderia ter realmente implementado alguns mecanismos para acompanhar o risco aí junto com o John Textor. Então, se o clube fosse bem, o John Textor pagava mais. Se o clube não conseguisse desempenhar, o John Textor iria pagar menos. É uma relação de risco-retorno. A gente ainda não vê esse mecanismo aqui nas negociações do futebol brasileiro, mas eu acho que elas vão aparecer logo, eu estou bem ansioso. Eu acho que o Botafogo poderia ter explorado um pouquinho melhor. Então, obviamente, uma negociação tão mais simples do que outras, tem alguns pontos negativos que foi o clube deixar de explorar certas possibilidades para conseguir um valor maior aí da sua negociação ao longo do tempo. E aí, pessoal, o que vocês acharam da transformação do Botafogo em SAF? O que vocês acharam do John Textor como pessoa? Ele é realmente uma figura meio peculiar. Eu acho bem interessante a gente ter essas pessoas assim no futebol brasileiro, principalmente ligadas à tecnologia, ligadas à inovação, que tem investimentos ao redor do mundo e podem trazer um ar novo aí para a gestão do futebol brasileiro. Eu estou especificamente interessado para ver como que o John Textor vai gerir o Botafogo a longo prazo. Então, por exemplo, ele tem um clube formador nos Estados Unidos. A base ou a compra de jogadores jovens para desenvolver vai ser um dos pontos que ele vai focar. A principal compra até agora foi a do Patrick de Paula, que era jogador do Palmeiras, tem 22 anos, é um jogador bem jovem, mas várias outras negociações são de jogadores mais velhos, aí na casa dos 28, 29 e 30 anos. Então até agora pode ser que ele tenha montado um elenco mais estruturado e vai focar nessa questão da base ou jogadores mais jovens no longo prazo, mas até agora não demonstrou isso. Eu estou muito interessado para ver como que o John Textor vai ter essa gestão do futebol do Botafogo no longo prazo, porque até agora a gente não conseguiu ver isso em nenhum outro clube, são projetos mais curtos, mas aqui no Brasil, especificamente no Botafogo, eu acho que vai ser super importante esse projeto olhando lá para frente para dar certo. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa negociação, o que vocês acharam do preço pago pelo John Textor, foi barato, foi caro? Vocês também estão interessados em saber como que vai ser a gestão dele no longo prazo? Qual é o ponto mais curioso aí dessa transformação em SAF para vocês? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ligar o sininho e deixar aqui nos comentários também sugestão para os próximos vídeos aqui do Inversão de Jogo, porque o tema de vocês, a sugestão de vocês é sempre muito bem-vinda por aqui, tá certo? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.